Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender do zero como criar uma solução profissional para controle de horas de terceiros, desde o apontamento até o relatório final e acompanhamento dessas horas e desses valores a serem pagos. Tudo com um menu interativo, você vai aprender várias técnicas de desenvolvimento no Excel, então vai ser bem legal. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like e também se inscreva no canal se você é novo aqui. Isso nos ajuda demais a crescer o canal. E se você quiser aprender mais ainda Excel, muito mais, ter uma formação completa em Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde no momento você tem os cursos Excel básico, avançado 1, avançado 2, lógica de programação em VBA, PowerPoint. Por que eu falei no momento tem esses cursos? Porque esses cursos são sempre incrementados. Então são atualizados, são criados novos cursos, como por exemplo, o curso PowerPoint foi adicionado esse ano, o curso Matrizes Dinâmicas foi adicionado há alguns meses, o de VBA foi atualizado há pouco tempo. Então, como você vai ter acesso vitalício e sempre vai ter novos cursos, sempre você vai ter acesso a novos conteúdos, tá? Ele está em 10 vezes sem juros, o link está aqui embaixo na descrição, no momento está 10 vezes R$19,90, tá super promoção, muito barato mesmo. E você tem então garantia também. Você tem garantia de 30 dias, caso não goste do curso, não tem problema, pode pedir o cancelamento sem problema nenhum, tá? A gente garante que você vai gostar do nosso curso. Além disso, você tem acesso a ele no trabalho, no celular, em casa. Você entra com o teu usuário e senha e vai poder acessar de qualquer lugar. Todos os cursos têm também certificado, então para cada um dos cursos que você fizer, você vai receber um certificado. Então é isso, vamos à aula? Porque então ao longo desse vídeo você vai aprender como nós podemos criar essa solução para controle de horas de terceiros. Tá? Então ele tem o valor hora por cada um dos meses, a meta de horas, a quantidade total de horas que é somado a partir dos meses que são lançados. Tá? Então para cada mês tem uma planilha de lançamento, você tem também a meta de valor, o valor realizado e a diferença de percentual. Aqui você também tem um gráfico que acompanha o valor que está sendo pago para o terceiro, o que o terceiro está recebendo, e também aqui quanto percentualmente foi feito. Tá? Essa planilha é muito útil tanto para a pessoa que lança as horas, para o funcionário que é terceiro que lança as horas, como também para o próprio gestor, para ele ter esse relatório do mês, que pode ser impresso aqui, e ele saber exatamente as horas, a descrição da tarefa, que é muito importante também saber. E você também tem um relatório para acompanhamento e poder conversar com a pessoa também a respeito dos seus valores, das horas trabalhadas. Perfeito? Então nós vamos fazer essa planilha toda do zero. Ok, então o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é criar o nosso cabeçalho com os menus e depois as planilhas, tá? Então a primeira coisa eu vou vir aqui, vou selecionar aqui 4 linhas, que é o que eu vou colocar aqui para colocar o nosso cabeçalho, que tem um azul ali, degradê, tá? Aqui eu vou usar o mesclar e centralizar. Nem sempre é utilizado esse mesclar e centralizar, mas nessa situação ele precisa, para que eu possa então fazer nessa célula esse efeito. Vou dar um Ctrl 1, aqui em preenchimento mais cores, aliás, efeitos de preenchimento você vai mudar aqui para esse tom de azul, saindo de branco até o azul, vou dar um OK, e um OK aqui, efeitos de preenchimento, eu quero que seja aqui na vertical, esse aqui, esse efeito, vou dar um OK, então saindo da esquerda para a direita, vou dar um OK, vai ficar assim, tá? Então ficou desse jeito aqui, a nossa parte de cima do menu, ok? A partir dele a gente pode então criar os menus aqui com imagens. Você pode vir aqui em inserir formas, daí a forma que você vai utilizar tanto faz, tá? Você pode selecionar qualquer uma das formas. Eu vou utilizar essa aqui, por exemplo, tá? Então vou vir aqui, vou selecionar aqui, vou criar uma forma. Vou baixar um pouquinho e vou colocar bem na altura, ok? Aqui eu vou colocar o nome dela, por exemplo, relatório. É bom que você faça uma vez só, tá? Então, por isso, você faz primeiro um, antes de fazer vários de uma vez, tá? Como eu vou mostrar para você ganhar, então, em produtividade. E aqui eu vou usar a fonte Century Gothic, ok? Então, ficou desse jeito aqui. Deixa eu mudar a cor, pegar essa cor aqui. Deixa eu ver, acho que não ficou muito bom, não. Vou pegar essa cor aqui mesmo. Ok. Então o relatório vai estar nessa cor aqui que vai ser a selecionada naquele momento. E agora eu posso fazer aqui para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tá? Então eu vou vir aqui, vou clicar sobre ela
e vou selecionar com Ctrl Shift e vou arrastar para o lado. Veja que ele manteve a mesma linha, né? Ficou na mesma linha. Eu vou fazer a mesma coisa para vários. Janeiro, fevereiro, março. Então você vai sempre colando com Ctrl Shift para o lado. Faça isso para todos eles arrastando até o mês de dezembro. Feito isso, selecione todos eles. Selecione apertando sobre ele e Shift para selecionar todos, tá? Então eu pressionei sobre eles, cada um deles, pressionando Shift, você vai selecionar todos eles. Depois você vai em forma de formato, e aqui você vem em alinhar, distribuir na horizontal. Ele vai pegar a primeira e a última imagem e vai distribuí-los na horizontal, ficando assim, bem alinhados, ok? Da mesma forma, agora a gente tem que pegar e fazer as outras planilhas e também precisa colocar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tá? Então você vem aqui e muda o nome de cada um deles, mas primeiro, você precisa também mudar as cores, né? Porque um vai ser só os selecionados, os outros não vão ser os selecionados. Daí aperta todos eles ali, vem aqui, clica todos eles aqui, e depois você vai ali em cores e muda a cor de fundo para que eles fiquem como se fosse não selecionado, tá? Daí você escolhe a cor que você acha que fica mais interessante aqui, perfeito? Pode formatar da forma como você quiser, ok? Então tá ali formatado, tá? Então azul é o relatório e os outros ali vão ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tá? Daí você coloca o nome de cada um deles e depois a gente já vai continuar a fazer os hiperlinks. Uma vez feito isso, você pode também movimentá-los, colocar, por exemplo, um pouquinho mais para cima aqui, ó. Pode vir aqui em F5 e selecionar então objetos. Vou dar um OK, vou selecionar todos eles e daí você vem para cima. Não precisa ficar fazendo tudo manualmente, tá? Para selecionar se você só tiver essas imagens. Ok? Agora nós temos que criar os hiperlinks. Primeiro eu vou colocar um nome para a planilha, relatório. Ok? Já está feito aqui. E agora eu tenho que criar as outras planilhas, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Porque nós precisamos fazer os hiperlinks para cada uma delas, tá? Então daí você vem aqui e cria 12 planilhas. Tá? Daí você pode criar várias planilhas. Pode vir aqui, clicar em Ctrl e fazer direto, ou vir aqui direto e vir clicando até você colocar as 12 planilhas que você precisa. Perfeito? Relatório mais 12. E agora você vem aqui e muda janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro, ok? Feito, então, nós criamos aqui para cada uma das planilhas, né? Janeiro, fevereiro, até dezembro, tá? E nós temos o nosso relatório aqui. Para que nós temos que criar elas antes? Né? Por que não copiamos direto ela pronta com o menu? Porque nós precisamos criar os hiperlinks para que eles já possam ficar prontos. Então, para isso, para cada um deles, você vai ser obrigado a vir aqui em botão direito, link, e daí você vai colocar neste documento, vou selecionar relatório, mesmo que eu já tenha ele selecionado, relatório, tá bom? Ele vai vir direto aqui. Coloca mais ou menos aqui pela linha 8, B8, para ficar certo, tá? Então ele vai vir sempre aqui, ó. Botão direito, editar link, relatório, e aqui coloca B8, para ele não selecionar o menu aqui em cima, tá bom? Vai ficar bagunçado. Vou clicar aqui em B8. Então quando eu clico, agora ele vem aqui para B8. Mesma coisa para todos eles, tá? Botão direito, link, janeiro, B8, Enter, tá? Então agora quando eu clicar aqui, janeiro, tá? Mesma coisa para todos. Botão direito, link, fevereiro, B8. Faça isso para todos eles e depois a gente continua. Muito bem, agora eu já criei aqui todos os menus, já estão com hiperlink, ó. Quando eu clico em qualquer um mês, ele vai direto para o agosto, B8, por exemplo, para o mês na célula B8. Agora falta colocar o menu para todos eles. Então você vai vir selecionar as linhas aqui de 1 a 4, copia, ele vai vir então com as imagens e tudo mais, coloca no A1, cola aqui e automaticamente ele vai estar funcionando então. Quando eu clico em relatório, ele volta para cá, janeiro ele volta para cá, perfeito? Então para cada um deles, agora quando eu vim colar, você vai vir aqui com o botão direito, aliás, pode clicar direto aqui e você vai vir aqui e vai mudar a cor. Pode ser assim, pode ser também, você pode vir também, clicar aqui com o botão direito, pincel de formatação e botão direito de novo, para ele não ir no hiperlink, tudo com botão direito, tá? Ó. Cliquei aqui, pincel de formatação, botão direito, para ele ficar aqui no mês certo, ó. Por exemplo, relatório, janeiro.
Veja que já está mudando as cores, está bem bonitinho, ó. Relatório janeiro, tá? Ó, relatório e janeiro. Já ficou bacana, né? Então o menu já ficou certo. Agora é o seguinte, todos os meses aqui são iguais. O relatório é diferente, tá? Mas os meses, a planilha dos meses é igual. Então a gente vai fazer a planilha para janeiro e depois a gente copia essa planilha para todos os meses e depois a gente só muda o cabeçalho, ok? Então para isso nós vamos ver então aqui, vamos ter esses campos, tá? Para ele poder lançar as horas. Vai ser data, hora inicial, que é a hora que ele entrou, tá? Hora final e descrição da tarefa. Descrição da tarefa, tá? Então são esses campos aqui. Vou selecionar, vou fazer assim. Opa. Aqui você tem que tomar cuidado com uma coisa. Porque no momento, olha só o que acontece. Eu vou até abrir para você. Eu quero ajustar o tamanho dessas colunas aqui. Clica 2 vezes e vai bagunçar todas as nossas imagens. Como é que a gente faz para não acontecer isso? Volta. Ok, então agora a gente vai arrumar essa parte para eles se movimentarem corretamente. F5, especial, vamos selecionar todos eles os objetos, dá um OK. Botão direito, formatar objeto. E aqui em movimentação eu vou marcar aqui, ó, não mover ou dimensionar com células, tá? Então é só marcar ele aqui, vou clicar aqui assim. E agora quando eu fizer isso, ele não vai se movimentar essas imagens. Eles não vão se movimentar quando eu movimentar eles aqui, quando eu mexer neles aqui. Perfeito? Então aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. E aqui então você vai ter a data. Por exemplo, eu vou colocar aqui 1/1 de 2021, apenas para colocar aqui alguma coisa, para ele pegar a formatação. 08 às 15, 8h15 até às 12h15. E a descrição da tarefa, tá? Aliás, falta o total aqui também ainda. Total. Que vai ser o total de horas, vai ser a hora final menos a hora inicial. Então vai dar ali as 4 horas, tá? Ele vai acontecer para 2 entradas no dia. Por exemplo, ele trabalhou até meio-dia e marcou já o que ele fez. E depois ele trabalhou ali à tarde e daí ele vai dar uma pequena descrição do que ele fez, tá bom? Perfeito. Ok, então ele vai ter uma entrada e uma saída sempre. Então o que nós vamos fazer aqui é um controle para ele pegar e fazer os dias para baixo, já fazer um para cada, tá? Fazer 2 no caso, né? Então eu vou fazer assim, ó, igual C, abre parênteses, deixa eu aumentar aqui. Eu vou ver se tem 2 lançamentos, se não tiver eu vou fazer mais um, tá? Igual C, abre parênteses, conte.C, e agora eu vou vir aqui, vou selecionar somente essa célula aqui, e vou dar um F4, vou dar 2 pontos, tá? Então ele vai pegar essa célula até essa célula mesmo. Eu vou marcar e vou travar somente a primeira coluna, a primeira célula. Assim, quando eu copiar para baixo, ele vai ficar travado essa linha ali. Perfeito? Perfeito. Então, se conte C é esse valor, ponto e vírgula, e o critério vai ser ele mesmo. Então, conte para ver quantas células igual a 1/1/2021 você tem. Se esse valor for igual a 2, então esse valor mais 1. Daí, nesse caso, ele vai para 2/1, certo? Se não, esse valor de novo, ou seja, 2 linhas, tá? Fecha parênteses e dá um Enter. E ali ele já pegou, então, a data. Vou selecionar pincel aqui. Vou marcar aqui. E tá ali, 1/1. Quando eu colo ele para baixo, ele vai pegar 2/1, 3/1. Tá vendo que ele está preenchendo, então, 2 para cada um deles. Porque ele está verificando, então, se eu já tenho 2, né? Conte C igual a 2, no caso, ó. Quantos 1/1 eu tenho? Então ele vai verificar 2. 2 igual a 2, então 1/1 mais 1, ou seja, 2/1. Se não, 1/1, que é o que nós temos ali em cima, tá? E daí nós temos essa formatação aqui. Pode vir aqui também preencher esses dados aqui para baixo, pode vir aqui e já deixar formatadinho, tá? Eu vou selecionar aqui então as células e vou colando para baixo para fazer várias de uma vez até o dia 30, no caso aqui. 31. Perfeito? Então tá aqui. Eu vou selecionar novamente, vou vir aqui, Ctrl 1, e vou vir em borda, e vou botar essa borda aqui. Vou marcar o contorno e interna, vou dar um OK, tá? E já ficou feito. Deixa eu vir aqui e tirar também aqui em cima em exibir a linha de grade, que fica melhor para a gente poder enxergar essa informação. Vou vir aqui, vou botar centralizado, Ctrl 1, e vou colocar então a borda
nele também aqui em cima. Vou usar essa borda um pouco mais escura, contorno interno e pronto, tá? Então ele ficou desse jeito aqui. Você pode botar em negrito caso você queira, tá? E aqui no formato também é importante você passar o mesmo formato para todos eles. Eu vou vir aqui e vou marcar para você botar todos com formato de hora. Tudo pronto, tá? Então quando eu coloco aqui a primeira data, por exemplo, 1/2, ele automaticamente vai vir e vai preencher todos do mês 2. 1/3, 1/4, 1/5. Você pode até fazer um controle para que ele não preencha além do mês, tá? Nesse caso aqui nós vamos manter assim mesmo, para não ficar ainda mais extenso este vídeo, tá bom? Então daqui, ó, ele já está verificando aqui com relação à quantidade de horas, tá? E eu vou colar aqui algumas informações que eu tenho já de hora inicial e final, para que a gente possa, então, deixar isso calculado. Feito, então eu vim aqui, colei as informações que eu tinha, por exemplo, entrou às 8h15, saiu meio-dia 15. Entrou às 13h30, saiu 18h03. Eu vou vir aqui e vou colar também esses valores que eu tenho aqui, esse total de horas que eu tenho aqui, ó. Já está calculando, então. Perfeito? Já está aqui. E eu vou vir aqui também, exibir, congelar painéis, tá? Então ele congelou os painéis e ficou desse jeito, então, a nossa planilha de lançamentos. Perfeito? Então tá pronta essa parte aqui. Então agora a gente pode também, então, copiar essa planilha para cada um dos meses que a gente tem ali embaixo. Perfeito? Pronto, então a gente já tem aqui para janeiro e agora eu vou fazer para fevereiro, março, abril, todos os meses, tá? Acontece se eu vir aqui copiar essa planilha toda, ela não vai pegar, por exemplo, as imagens, tá? Então não vai ficar tão legal aqui quando a gente colar. Mesmo que a gente cole tudo, ele não vai colar, então, a parte das imagens, ok? Mesmo que ele fala, ele não vai, ó, tem tudo, tá? Mas ele não vai colar as imagens. E daí para colar as imagens é meio difícil, dá um pouco de trabalho. Então tem um outro jeito mais inteligente de você fazer isso. Então o jeito é assim, ó. Deixa eu deixar no tamanho 100% para você ver. Eu vou excluir o mês de fevereiro. Vou apertar aqui, selecionar ele. Eu vou apertar Shift e vou arrastar. Aliás, Shift, Ctrl e vou arrastar. Então ele vai criar uma nova coluna para você. Uma nova planilha para você. E tá aqui, ó, janeiro 2. Eu vou vir aqui de novo, vou mudar para fevereiro, tá? E você vai pensar que ele perdeu a referência do link, mas não. Vou clicar em relatório, fevereiro, e ver que está funcionando direitinho, tá? Agora eu vou vir aqui com o botão direito, página inicial, pincel de formatação, fevereiro, e eu vou vir a mesma coisa, botão direito, pincel de formatação e janeiro. Opa. Pincel de formatação e janeiro. Agora sim. Tá? Então ficou aqui, ó, relatório, janeiro, fevereiro. Relatório, janeiro e fevereiro, tá? Eu vou colocar outros dados aqui, por exemplo, fevereiro. Só vou vir aqui, vou digitar a data aqui em cima. E aqui embaixo, claro, né? Daí você vem aqui e apaga. Daí se você não quiser ali as datas ali, basta você vir e apagar, para ele não aparecer aqui para você, tá bom? Então para fevereiro, ok? Então daí para fevereiro, daí você vai botar para março, abril, maio, tudo junto. Então você vai fazendo para cada um deles. De novo, você vai vir aqui, botão direito, excluir o mês de março. Vou selecionar fevereiro, Shift e Ctrl e vou arrastar para o lado, tá? Pode também usar o copiar colar, vai funcionar igual, né? O copiar planilha, mover planilha também. Março. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Botão direito, pincel de formatação, vou mudar para março aqui. Mesma coisa, vou clicar pincel de formatação em fevereiro e vou aplicar aqui, tá? Mudando aqui em cima, 1/3, ele já vai fazer aqui para baixo, vem, copia e cola para 31. Lembrando como você vai fazer uma vez só isso, então não é muito trabalho, né? Não é muito trabalho, ó. Fevereiro, março, janeiro, tudo pronto, ó. Janeiro, fevereiro e março, tá? E daí você faz isso para todas as planilhas, simplesmente copiando e colando, então, arrastando, né, para cada um deles e excluindo eles aqui. Perfeito? Então, faça isso e daí a gente já retorna. Pronto, está feito então. Colocamos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? E eu coloquei alguns exemplos de dados aqui também, para que a gente possa utilizá-los então no relatório, tá? Lembrando que tem várias formas de você fazer isso aqui, tá? Poderia ser uma lista só, por exemplo, uma tabela, por exemplo, onde você tinha a data, a hora inicial, a hora final. Assim, normalmente é um padrão que é bastante utilizado, né? Que você tem uma planilha para cada mês. Não é a melhor forma, às vezes, de você trabalhar desse jeito, mas nesse exemplo aqui que a gente está fazendo, é uma forma muito prática da pessoa trabalhar.
principalmente por causa das guias aqui. Então, se faz uma planilha por ano, né? Coloca a data de cada mês ali, pronto. Você vai lá, faz os seus lançamentos. Tá tudo bem organizado e bem fácil de você trabalhar. E por fim, então, nós vamos criar o nosso relatório, onde nós teremos, então, um somatório, né, dos meses e também uma comparação desses dados. Então, aqui eu vou voltar e vou colocar aqui mês, valor hora, que vai ser o valor que ele vai receber por hora naquele mês, por exemplo, R$40 a hora e por aí vai, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Esses aqui do primeiro menu não foi ajustado para ele ficar bloqueado, então eu vou vir aqui, F5, especial, objetos OK. Vou vir de novo, botão direito em cima então, formatar objeto, movimentação, e vou mudar aqui, ó, não mover ou dimensionar com células, e pronto, tá? Valor hora. Aqui eu vou colocar então, horas, meta e realizado. E aqui eu vou colocar meta, valor realizado. E aqui eu vou colocar então a diferença, tá? Diferença. Realizado. E aqui valor, tá? Então valor, meta e realizado e horas, meta e realizado. Vou selecionar sobre ele, Ctrl 1, alinhamento, e vou usar aqui centralizar seleção. Não vou mesclar. Centralizar seleção. Veja que ele ficou centralizado. Vou aplicar com pincel, por mesmo também aqui para o valor, tá bom? E aqui nós temos a diferença. Aqui embaixo, então, nós vamos fazer então a formatação. Colocar aqui um formato botão azul mesmo, que é o que a gente estava utilizando no outro ali. Vou botar esse com fonte branca. Ok? Fonte branca aqui, tá? E daí você coloca do jeito que você achar que fica interessante, né? Desculpa. Do jeito que você achar que fica interessante ali, com relação à formatação. Isso é o de menos. Aqui embaixo, nós vamos colocar então, janeiro. Deixa eu tirar aqui também esse linhas de grade, fica melhor. Fevereiro, tá? E daí você pode arrastar até dezembro. Pode vir aqui selecionar e arrastar até dezembro, que ele vai preencher para você automaticamente. Dezembro, tá? Agora a gente vai colocar o valor hora. Quanto que a pessoa está recebendo, por exemplo, por hora trabalhada? O terceiro, né? Então, diferente do regime CLT, ele vai receber por hora trabalhada. Eu vou botar aqui, então, por exemplo, que ele vai receber R$40 a hora trabalhada. Tá? Então, R$40, vou botar aqui, formato de moeda. R$40 até julho, por exemplo. E depois ele vai começar, vai ter um aumento ali para 45, tá? R$45 a hora trabalhada. A meta de horas trabalhadas dele é 220 horas. Vou digitar 220 horas, tá? Então, 220 horas, vou colar aqui para ele. 220 horas, total de horas trabalhadas que eu gostaria. Vou tirar esse 00 dos segundos. Ctrl 1, número. Personalizado, eu vou tirar aqui os segundos. Vou deixar só assim. Vou dar um OK. Ficou 220 horas. E agora nós temos o realizado, a meta e aqui a questão do valor realizado, tá? Então, no questão do realizado aqui, a gente vai usar então uma função usando desloque. Aliás, vamos usar soma indireto, tá? O indireto vai permitir então que a gente faça uma menção de uma outra planilha que a gente tem. Por exemplo, eu quero somar tudo que está aqui em janeiro, né, na coluna de total que eu tenho aqui. Então, eu tenho 215 horas e 10 minutos. Como é que eu faço para eu não ter que ficar fazendo para cada um deles igual, soma, abre parênteses, né? Vim aqui, selecionar e faz isso. Não precisa fazer desse jeito. Inclusive, veja que ficou assim, né? Isso é bem importante. Já abrindo parênteses. Ctrl 1, e aqui você tem que vir em hora, para ele somar horas é assim, tá? Ctrl 1, porque tinha que dar 215, né? Soma hora, e aqui você vai vir em horas e vai mudar o formato de hora que ele tem aqui, tá? Você muda aqui, tá? Português Brasil. Você bota aqui 37,30, aqui embaixo, ó, 37,30. Veja o que acontece. Ele muda então para o formato de soma. Pode vir personalizado aqui, daí tira os segundos dali e pronto. 215 horas e 10 minutos. Vou dar um OK, tá? Porque senão ele vai contar como dias que foram trabalhados, tá? Dias, e daí ele vai ter ali a data, a partir do 1 de 900, ele vai 2 de 900 e por aí vai, somando até dar os dias ali, as horas, tá? Então tá feito. Então agora como é que a gente faz para fazer isso automático sem eu ser necessário pegar cada uma das planilhas? Para isso você vai fazer assim, igual soma, abre parênteses, indireto.
A função indireto ela vai se referir a um texto, vai converter um texto numa referência de célula. Por exemplo, janeiro, então eu vim aqui, referência, eu quero somar na planilha de janeiro, certo? E eu quero somar toda a coluna E, que é aquela coluna que a gente estava trabalhando lá, tá? Então eu vou botar um E comercial para concatenar, vou botar aqui a exclamação e vou selecionar, eu vou botar E dois pontos E, tá bom? Pode colocar também o nome, exatamente qual é o intervalo, tá? Fica até melhor. Mas vou botar assim, para você entender, vou fechar parênteses e fechar de novo. O que eu fiz aqui foi o seguinte, indireto. Vamos pegar só esse miolo aqui para a gente ver o que aconteceu. F9, ele vai ficar assim, ó, janeiro e. Tá vendo? Janeiro e. E isso aqui está sendo convertido o texto para um intervalo, tá? Se você pegar esse aqui agora, ó, o indireto junto com esse intervalo, você vai ver que ele vai estar retornando valores. Que valores são esses? São os valores que eu tenho aqui de janeiro, tá? Já vou aproveitar e pegar o intervalo certo. 9 até 70, tá? E9 até E70. Então eu vou botar aqui, ó, do indireto, né? Acho que faltou, quando eu dei o S que ele tirou. Indireto, abre parênteses. E aqui eu vou pegar a célula que eu estou aqui, para pegar dinamicamente. Vou travar somente a coluna, E comercial, e vou colocar aqui E9 até E70, ok? Fecha aspas duplas, fecha parênteses e fecha de novo e dá um Enter, tá? Então ele pegou e somou tudo que eu tenho aqui de E9 até E70, tá? Porque o indireto está convertendo, então, esse texto que nós temos aqui, tá? Esse texto, janeiro, está convertendo numa soma. Se eu vim aqui fazer igual janeiro, não vai dar nada, ele vai retornar o texto. Mas se eu tirar as aspas duplas, ele vai entender, então, que eu estou me referindo àquele intervalo lá. Deletei aqui. E agora eu posso vir e copiar essa fórmula para todos, porque ele vai pegar para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Então, para cada um dos meses ele está somando certinho. Por exemplo, fevereiro. Vou vir em fevereiro. Tá ali, ó, 202,07. 202,07 é a mesma coisa aqui, tá bom? A nossa meta era 220 e o realizado foi 202, perfeito? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, nós temos que ver aqui a meta de valor. Aqui nós temos meta de horas, certo? Horas e realizado. E aqui nós temos o valor, meta e realizado. A meta de horas era 220, o realizado foi 215. A meta de valor era, então, igual 40 vezes 220 horas. Não vai dar certo se a gente fizer direto assim, tá? Mas só para você ver, vai ficar errado, né? 366, errado. Daí, quando você vai multiplicar horas por um valor, para saber que o valor hora, você faz vezes 24 no final. E aí sim você tem o valor correto, tá? 8.800. Vou copiar e vou colar aqui. Então, perceba aqui para baixo ele muda de 45, passa para 9.900. E é só multiplicar, então, o valor vezes a hora, vezes 24, ok? Para ele converter aqui. E realizado, então, a gente vai fazer, então, a diferença desses valores. Quantas horas ele realmente realizou? Bom, ele tinha como meta 220 e fez por R$40. Então, ele daria 8.800. Mas o realizado foi igual quantidade de horas realizadas 215 vezes, e 10 vezes 40 vezes 24, tá? Vou dar um Enter. O valor que ele tem para receber, então, é 8.606,67. Cola para todos. E aqui você tem o valor de cada um que ele fez exatamente das horas. Então, aquelas horas que tinham sido previstas, 220 horas ali, não foram feitas essas outras horas que nós temos aqui, essas outras horas que nós temos realizado aqui, e esse é o valor realmente realizado, tá? Ele só recebe pelo que ele trabalhou. A diferença, então, nós temos ali o percentual, então, a diferença entre o realizado, né, e a quantidade de meta, tá? O valor em meta. Então, nós temos aqui realizado dividido pela meta, tá? Nós temos ali 97%. Vou botar aqui 98%, tá? Pode deixar assim, que não vai importar muito as casinhas decimais ali. E ali nós temos, então, o nosso relatório de realizado, ok? Pode vir aqui para dar uma melhorada. Seleciona tudo, Ctrl 1, seleciona a borda, automática muda para essa aqui, seleciona aqui o intervalo e pronto, tá?
Está ali feito o nosso relatório de horas. Está pronto. Lembrando que ele vem aqui, funciona tudo botãozinho bonitinho, né? Só botar o tamanho certo aqui para todos ficarem bonitinhos no menu. E agora a gente vai fazer então o nosso gráfico para a gente poder ter o acompanhamento também visual desses valores aqui, de horas e também de percentual. Okay? Então a gente vai selecionar aqui os meses, vou selecionar o realizado e a diferença, apertando Ctrl, tá? Sem soltar. Vou pressionar Alt F1 e ele vai criar o gráfico automaticamente para a gente, tá? Então agora a gente vai só dar uma ajustadinha no gráfico, botão direito sobre ele, alterar tipo de gráfico, e aqui embaixo em combinação você vai marcar a linha, a série 2, que no caso é a diferença percentual, que está achatada aqui embaixo, por causa da diferença de 8.600 para 0,98, né? E ele vai colocar então no eixo, no segundo eixo, tá bom? Eixo 2 e no eixo Y2. Vou dar um OK aqui, esse secundário. Então ele veio aqui, fez aqui pra gente, e agora a gente já pode pegar e dar uma mudadinha. Já está pronto o gráfico, mas eu vou só valor versus meta de horas, tá? Você pode apagar isso aqui também, talvez seja interessante. Opa! Pode apagar essa parte de baixo ali também. E você pode daí dar uma trabalhada aqui nos dados. Por exemplo, clicar nesse eixo ali, nesse gráfico ali, clicar em linha suavizada, pode vir no marcador aqui também mudar as opções de marcador. Vou botar, por exemplo, o marcador interno. Vou botar assim. Assim. Vou aumentar para 7. E o preenchimento eu vou mudar para branco. Então ele vai ficar uma bolinha ali mostrando, tá? Você pode também tirar essa linha se você não quiser. Pode mudar aqui também o espaçamento, aumentar a largura do gráfico, clicando aqui em espaçamento e diminuindo esse valor de largura de espaçamento para 100, ele vai ficar maior assim, tá? E daí as cores, você pode trabalhar da forma que você quiser também, tá? Por exemplo, para ele trabalhar com essa cor aqui, tá? E trabalha daí, deixa o teu gráfico com o seu jeito, com a sua cara, tudo prontinho, você consegue então acompanhar como é que foi o teu gráfico. Por exemplo, aqui teve meses, por exemplo, fevereiro, bateu em 8.000, mas teve meses ali que estava batendo em 9.500 a partir do ponto em que você teve esse aumento ali, tá? E a meta você pode notar que também variou bastante entre 92 e quase 98, né? Das horas que foram trabalhadas previstas, conforme as 220 horas ali, ou conforme o valor previsto, né? De receber, ou horas também daria no mesmo. Perfeito? Então é isso. Ao longo dessa aula você aprendeu do zero como criar uma planilha para controle de apontamentos e relatório final de horas e terceiros. E se você quiser aprender muito mais Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, por você ter uma formação completa em Excel, desde o básico até o VBA. Então no momento são 4 cursos Excel básico, avançado, avançado 2, lógica de programação e VBA, e ainda mais um curso bônus de PowerPoint e ainda outros bônus incríveis. Tudo com acesso vitalício, 30 dias de garantia. Caso você não goste do curso, pode pedir a devolução do seu dinheiro, a gente devolve sem problema, sem perguntas, tá? A gente garante que você vai gostar. O link está aqui embaixo na descrição em 10 vezes sem juros, tá? É metade de uma assinatura na Netflix, que paga só em 10 vezes, não tem novas mensalidades, é só esse pagamento, e você vai ter acesso vitalício, pode acessar no tablet, celular, computador, notebook pessoal, computador pessoal, na empresa, em qualquer lugar você vai poder assistir às aulas então, tá bom? E se você quiser aprender mais Excel também no nosso canal, se inscreva, marque o sininho de notificação aqui, nós temos as aulas toda terça e todo sábado, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, valeu e até a próxima.